Barroca, o Avaí já veio classificado, mas é uma vitória importante para o grupo, independente da situação anterior. Boa tarde. Não, boa tarde, foi uma vitória bastante importante. A gente mais uma vez jogou muito bem, a gente foi equilibrado, a gente produziu bastante ofensivamente. E a gente veio ao longo dessa primeira fase buscando evolução para que a gente chegasse na fase final da nossa melhor forma. E a gente realmente sai dessa primeira fase da competição com muita confiança nos jogadores, muita confiança na evolução do trabalho e muito fortalecido por esse primeiro momento. Agora vem a fase eliminatória, 2 jogos difíceis, equilibrados, a competição ela é muito equilibrada e a gente vai precisar de excelência, né, e aplicar essa evolução que a gente veio ao longo dessa competição, dessa primeira fase, aplicar agora na fase final para ir passando de fase. Barroca, dentro desse contexto, o Avaí fez jogos consistentes, em outros jogos demonstrou vulnerabilidade e oscilou na competição. Quais pontos que você destaca na tua avaliação que o Avaí evoluiu, que trouxe essa classificação que você precisou ter um pouco mais de empenho para corrigir em termos de grupo? Quando você inicia uma temporada com tanta mudança como a gente teve, né, a gente tem uma quantidade grande de jogadores novos chegando no nosso elenco. Leva um tempo. Futebol é assim, futebol não é estalar o dedo e as coisas acontecem do jeito que a gente quer. A gente veio evoluindo, primeiro momento trabalhar em excelência na nossa pré-temporada, depois a gente foi vencendo no início com algumas dificuldades, os adversários fazendo gols na gente sem produzir muito ofensivamente. A gente equilibrou isso, a gente termina essa primeira fase com o melhor ataque da competição, com os nossos atacantes fazendo bastante gols e o principal, criando muitas chances de gol, equilibrando isso com o lado defensivo. Nos últimos 4 jogos sofremos 2 gols e eu sempre falo, não é só sofrer os 2 gols, né? Hoje o Igor Bom praticamente não trabalhou no jogo, a gente foi bem equilibrado defensivamente, fomos bastante competitivos, utilizamos o nosso grupo e mostra a confiança realmente que eu tenho nesse grupo. Agora a gente tem mais uma semana para a gente trabalhar, evoluir ainda mais algumas coisas. E agora 2 jogos eliminatórios, a gente vai precisar trabalhar num nível de excelência alto, jogo após jogo, para ir passando de fase e conquistar os nossos objetivos na competição. E Barroca, ora elogiado, ora questionado. Também há uma oscilação nessa questão envolvendo trabalho e comando. Que avaliação você faz do trabalho do Barroca com o Avaí nessa primeira fase do Campeonato Catarinense, já projetando agora a fase mata-mata? Eu tenho muita segurança no trabalho que a gente está fazendo, muita convicção. O trabalho junto com a direção está sendo feito com muita conversa, com muita construção. A gente tem feito realmente tudo de uma forma que eu acredito muito. A gente escolheu a dedo esse grupo de jogadores para estarem aqui. A gente está bastante satisfeito com o empenho, com a entrega deles, com a atitude deles. Sobre as críticas, não é meu papel entrar nesse circuito. Eu preciso humildemente entender que isso faz parte do futebol, trabalhar muito para entregar bons resultados, para deixar os jogadores confortáveis para desempenhar o papel, desempenhar o rendimento de alto nível dentro de campo. Uma das minhas funções é realmente ser blindagem do grupo, né? Vir aqui e eu até prefiro que a crítica ela venha em mim do que vá nos jogadores. Faz parte do meu trabalho como treinador. Eu adoro ser treinador do Avaí, eu gosto pra caramba do clube, tenho uma identificação com o clube, com a torcida, respeito muito o sentimento do torcedor. E agora a gente precisa realmente virar a chave para que nessa fase final a gente consiga corresponder às expectativas. E como que você vê a chegada do Admilson hoje fazendo gol na estreia e essa disputa ali sadia, né, num elenco tão qualificado? Eu tinha falado, ele ainda não está na sua plenitude. Conversei com ele, entendia que era importante que ele viesse para cá, que ele participasse desse jogo, nem que fosse por um período menor, para que ele fosse entrando no ritmo, né? Um jogador que a gente conhece a qualidade, eu acho que vem para fortalecer nosso grupo, vem para aumentar o nível da nossa competição interna e conseguiu colaborar, mas assim, eu estou bastante satisfeito com todos os nossos jogadores. Acho que os nossos jogadores fizeram um papel muito bom nessa primeira fase, acho que a gente trabalhou muito bem e agora a gente precisa continuar evoluindo, tem que ser daí para mais. A gente ainda tem pontos para evoluir dentro do trabalho, para que a gente vá crescendo ainda mais dentro dessa fase eliminatória, porque a gente tem objetivos grandes dentro da competição.
A pergunta do Matheus Chizen, da Jovem Pan News: qual o balanço que você faz dessa primeira fase do Avaí? Eu acho que a gente fez um bom papel na primeira fase. A gente tem falado aí que se não tivesse algumas intercorrências aí de erros de arbitragem, a gente brigaria e hoje estaria na liderança geral. Pontos importantes que ficaram pelo meio do caminho. Em alguns momentos a gente oscilou em algumas questões coletivas, principalmente, que dizem respeito ao meu trabalho. Eu trabalhei bastante com os jogadores. Os jogadores desde o dia 2, desde o primeiro dia de trabalho, têm se empenhado bastante. Tem sido um grupo muito bom, eu tenho cada vez mais confiança em todos os jogadores. Hoje o Judson tomou um cartão amarelo cedo, um jogador extremamente importante, e eu não pensei duas vezes em trocar ele por ser um jogador importante, por ter confiança no jogador que entrou no lugar dele. Né? A gente tem jogadores extremamente importantes ali na competição interna, e hoje a gente pôde mostrar, na hora que a gente fez as substituições nos ajudaram a conseguir um bom resultado. E é isso que a gente espera desse time, que a coletividade sobressaia, que o trabalho de equipe que a gente vem construindo fique cada vez mais fortalecido nessa fase final, para que a gente vá crescendo até os nossos objetivos dentro da competição, que é chegar à final. A pergunta do Vitor Zadroski, da Rádio Guarujá: o Avaí termina os 2 últimos jogos da primeira fase sem sofrer gols. O quanto de confiança isso dá ao elenco para a disputa do mata-mata e que, como dizem, é um novo campeonato? É importante a questão da confiança, mas volto a dizer, se a gente for pensar aí nos 11 jogos que fizemos, nenhum dos 11 jogos o adversário criou mais chances do que a gente criou contra o adversário. Nenhum. A gente sempre foi muito mais contundente ofensivamente. Em alguns jogos a gente sofreu gols com o adversário produzindo pouco e nas chances que tiveram fizeram gols. A gente precisava realmente corrigir isso e acho que a gente vem evoluindo. É um trabalho de evolução constante, de treinamento diário, de cobrança. Ter uma semana para trabalhar é sempre muito importante nesse sentido, porque você pode treinar, repetir, cobrar, mostrar o vídeo e depois do vídeo ir para o campo ali, treinar. A gente vai aproveitar muito essa nossa semana para continuar evoluindo nessa fase final.